Olá, boa noite a todos. Bem-vindos ao programa Espiritismo na Prática. E hoje a gente vai falar um assunto muito interessante que é casamento e divórcio. E hoje contamos com a presença também da nossa amiga e irmã Lara. Boa noite, Lara, tudo bem? Boa noite, Jefferson. Tudo bem? Graças a Deus. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no Espiritismo na Prática. Esse programa que é tão importante, né, Jefferson? Dá tanto prazer da gente fazer, né? Porque gente, antes da gente chegar aqui para falar para vocês, a gente estuda um bocado, né, para trazer a informação certinha, direitinho, dentro dos ensinamentos ali do Espiritismo, de Jesus, que isso que é importante, né? E vamos em frente, né, Jefferson? Exatamente, isso aí. E é bom que a gente aprende bastante coisa também, a gente vai estudando, a gente vai aprendendo, né? E relembrando aquilo que a gente esqueceu, né? Então, é muito importante, né? Então, antes de começar esse nosso estudo, eu peço que você se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe, comente, e você convide as pessoas. Convide seu familiar, convide seus amigos, convide seus parentes, convide também as pessoas que estão te seguindo nas redes sociais, porque é muito importante que quanto mais pessoas tiverem assistindo aos programas, talvez a palavra que a gente possa estar falando aqui possa ajudar essas pessoas. Então, para a gente começar o programa de hoje, eu separei aqui uma passagem, na verdade são dois versículos da Mateus 19, que fala o seguinte: o fariseu perguntou a Jesus: portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher? E serão dois numa só carne? Fiz a pergunta, né? Se o homem deve deixar o pai e a mãe e se unir à mulher, e se unir a mulher, tanto o homem, ou seja, o casal, será uma só carne ou será duas carnes? Aí Jesus responde: assim não são mais dois, mas só uma carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. É a mensagem aí de Mateus 19, versículos 5 e 6. Então, Lara, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o que é o casamento, como funciona o casamento, né? Qual que é a visão espiritual do casamento e qual que é o objetivo do casamento. Vamos lá, né, Jefferson? Já vou dizendo, gente, casamento nesse planeta não é nada fácil, não, né? Realmente não é nada fácil. É um negócio que é bem danado, né? Porque nós somos, gente, rebeldes, né? Mas olha, o casamento ele tem uma coisa muito interessante, porque dentre todas as instituições sociais que nós temos, né, na Terra, é, o casamento é aquela que marca realmente um progresso importante na nossa sociedade, né? Por quê? Vamos entender isso, porque muita gente hoje em dia, né, já fala em casamento, você torce o nariz, né? Que casar, o quê? Para que isso, né? Mas a realidade, gente, é que de fato o casamento ele constitui um dos primeiros atos de progresso nas sociedades humanas, né? Por quê? Porque ele estabelece uma solidariedade fraterna entre duas criaturas. O casamento, é só a gente observar, o casamento, gente, está em todo lugar, em todos os povos, né? Pode alterar ali uma condição ou outra, né? Num povo é de determinada forma, no outro é de outra forma, mas o casamento está presente em todos os povos. Por que vocês acham que as trevas tentam a todo custo manchar, deturpar, né? Chamando de valores retrógrados questões como o casamento, a família, o lar, porque o casamento é divino. O casamento é divino, ele é proveniente do Pai, mas é o casamento por amor, né, gente? Não essa maioria dos casamentos que a gente vê aqui na Terra, que são processos de reajuste mesmo, né? E às vezes casamentos por interesses variados, né? Então, por isso que eu falo que o casamento, na verdade, não é uma coisa simples, fácil, mas ele não pode ser tratado de forma leviana, né? O casamento é uma coisa bem complexa. É só a gente compreender o seguinte: cada um de nós é uma individualidade, certo? Como bons seres humanos, nós somos uma individualidade que se desconhece completamente. Né? Nós nos ignoramos, gente, solenemente. Nós não nos conhecemos. Né? Nosso mundo íntimo
a gente tem ali guardado em nós virtudes, grandezas que a gente desconhece e também inferioridades que nós mascaramos, ignoramos, né? Nós temos dentro de nós, às vezes, ímpetos de reações que a gente não faz nem ideia de que a gente vai ter diante de uma situação ou de outra. Por que vocês acham que os espíritos mais adiantados, né, que nós, recomendam tanto a necessidade do homem praticar o autoconhecimento, né? Só a gente lembrar lá da... Gente, e é dito isso há muito, muito, muito tempo, né? Vocês lembram da frase lá no Templo de Delfos? Conhece-te a ti mesmo? Pois é. Por quê? O conhecimento de nós mesmos, da nossa luz, da nossa sombra, ele permite que nós possamos viver de forma melhor, mais equilibrada, mais feliz. Porque se conhecer é você ter ferramentas consistentes para a sua própria evolução, né? Então, vamos imaginar o seguinte: na medida em que nós não nos conhecemos, e aí a gente vivencia uma relação, na maioria das vezes, difícil conosco, né? A gente não se conhece, então a gente vive em conflito. Aí, vocês imaginam, então, essa dificuldade a ser enfrentada quando a gente se une a outra criatura, que, por sua vez, também se desconhece, se ignora solenemente. Então, gente, olha o que acontece. Vamos lá. Eu me desconheço. Aquela pessoa que eu elejo para ser o meu companheiro também se desconhece. E aí, a gente se junta. Vai formar o quê? Uma dupla que cada um ignora a si mesmo e ignora o outro mais profundamente ainda. É por isso que o casamento é um negócio difícil, gente. Né? Aí tem gente que vai dizer assim, né, Jefferson? Ah, tá vendo? Por isso que eu não caso. Né? Por isso que eu não quero ninguém. Virei celibatário. Mas será que o celibato tem o seu mérito? É melhor você se afastar, então, do convívio com o outro? Não, gente, porque nessa questão, o celibato é uma questão de egoísmo. E como uma ferramenta de egoísmo, ele não tem mérito, não. Existe, sim, um celibato que é diferente, que é aquele que você faz um sacrifício pessoal, porque todo sacrifício pessoal tem mérito, né? Quando ele é feito para o bem. Quanto maior o sacrifício, maior o mérito que a pessoa tem. Então, por exemplo, quando alguém renuncia ali às alegrias da família, né? Esse é em prol da humanidade, em prol de uma missão, esse sacrifício tem mérito. Todo sacrifício, tendo em vista o bem e sem qualquer ideia egoísta, serve para elevar o homem acima da sua condição material, né? Então, voltando ao casamento, nessas pessoas aí que acham que é melhor não se envolver, deixa disso, deixa para lá, né? Para que eu vou brigar? Elas se esquecem de que todas essas dificuldades, todas essas questões, elas podem ser superadas com boa vontade, gente, com o esforço de cada um se conhecer, né, de se melhorar durante a caminhada, porque senão ninguém vai fazer nada junto, né, gente? E o casamento, como uma lei divina, para que ele serve? Para a perpetuidade da espécie humana. Se não for o casamento, o que é o casamento na concepção espiritual? É a junção de um homem e uma mulher através do sexo para procriar, para dar a possibilidade de outros espíritos virem à matéria. E essa união, ela tem que se dar pelo afeto, pelo amor, que é diferente do que a gente vê aí, né? Então, assim, quando a gente tem esse desejo de se unir a uma pessoa, né? Uma pessoa que você gosta, uma pessoa querida, uma pessoa amada, né? Pelo nosso esforço sincero e honesto, pelo respeito, pela tolerância, né? Pela disciplina, pelo amor, nós superamos as dificuldades de entendimento e de convivência.
Então, cada vez que eu faço um esforço em me autoconhecer, eu estou facilitando o processo de conhecer a outra pessoa também. Por quê? Porque cada vez que eu me aprofundo em mim mesma, eu enxergo melhor o outro. Então, quando eu faço esse esforço, o outro também faz esse esforço. Eu me torno uma esposa melhor e o outro se torna um marido, um esposo melhor. E aí, juntos, a gente se torna, então, um casal melhor, né? Mas nós somos seres humanos muito bacanas, né? Gente, é claro que a gente já evoluiu muito, né? Eu brinco assim dessa forma, é porque realmente eu, Lara, na minha concepção, cada um tem o seu tempo de amadurecimento nas suas questões, do seu progresso e tudo, mas olha, eu acho que a gente tem que parar com a infantilidade que a gente vive, né? Encarar as coisas de forma mais madura, gente. Nós não podemos ser criança espiritual eternamente, não, né? Tá na hora da gente tomar as rédeas da própria vida, amadurecer e enfrentar as consequências daquilo que a gente faz e daquilo que a gente não faz, né? Então, é por isso que eu sempre brinco, né? Que a gente é muito rebelde e realmente a gente é. Então, na questão do casamento, na grande maioria das vezes, o que a gente vai ver? A gente entra em relacionamento, né, em casamento, não por amor. A gente entra desejando ser servido pelo outro, né? A gente entra no casamento querendo que o outro faça todo o esforço de angariar virtudes para ele, de ser uma pessoa ótima, melhor, maravilhosa, e eu continuo aqui do jeito que eu sou. Não é assim, gente. Nem mesmo por interesse, seja ele qual for, interesse financeiro, porque eu acho o outro lindo, porque eu tô com inveja da outra que estava namorando, vou lá destruir o relacionamento dela, quero casar com isso. Seja qual for o motivo, tá errado. O casamento não é assim. E você já percebeu, Jefferson, que às vezes a gente escuta muita coisa, né? A gente escuta, às vezes, um homem falando assim: eu quero casar, mas eu quero uma mulher que seja ideal para mim. E a mulher vai e faz a mesma coisa, né? Que ela fala: não, eu estou procurando meu príncipe encantado, né? Um homem ideal para minha vida. Criatura, eu acho que você tem que pensar o seguinte: será que passa o homem? Vamos pegar o homem. Será que passa pela sua consideração, né, da sua mente ali, que você quer a mulher ideal, mas você se coloca na situação ideal para aquela mulher que você idealiza? E você, mulher que está procurando aí o seu príncipe encantado, será que você tem as qualidades de princesa para você achar o seu príncipe? Pois é, gente. Tá vendo como a gente precisa amadurecer? Se nós queremos uma boa relação, seja de que forma for, e aqui a gente está tratando casamento, se você quer ter um bom casamento, melhore-se como pessoa. É assim que a gente faz, porque nos melhorando, a gente vai refletir isso e nós vamos achar, então, uma pessoa que seja ali, né, tão melhor quanto nós mesmos formos, né? Mas é claro, gente, que existem também as questões de casamento, né? Porque nós estamos num planeta de prova e expiação, de reajuste, né? Afinal de contas, a gente faz toda uma atrapalhada aí para trás nas outras existências e depois quer um marido perfeito, né? Não vai, filho. Se você fez coisa errada lá para trás, se você destruiu o relacionamento do outro, se você importunou o outro, se você desviou o outro do caminho, você vai receber essa pessoa que você atrapalhou a evolução dela como seu marido, como sua esposa, né? Aí depois ninguém sabe por que tem um marido difícil, né? Por que tem uma esposa briguenta, ciumenta. Pois é, né? Sinto te dizer, olha para trás que você vai ver o que você fez, né? Então, assim, toda relação para evoluir no bem, ela precisa ser pautada no respeito, no apoio mútuo, na caridade, na fraternidade, no amor, né? E nós só conseguimos isso nos melhorando. Lara, caridade no amor? O que é isso? Caridade no relacionamento de homem e mulher? É, criatura.
Você imagina, às vezes a gente acha, né, Jefferson, que a caridade é só você dar uma cesta básica, dar uma roupa que você não veste mais para alguém, não sei o quê. Imagina o seu marido ou a sua esposa, tanto faz, tendo um dia de cão no trabalho, que discutiu com o chefe, brigou com o colega, e você está ali, fez a janta, está esperando, e a pessoa atrasa porque estava lá precisando terminar um serviço. Aí você já vai ficar naquele grau de irritação. Aí o que acontece? O seu marido chega 2 horas e meia depois. Gente, aqui eu não estou falando de questão de infidelidade, tá? Estou falando de uma questão pontual, né? A pessoa vai, atrasa por algum motivo. E você já está ali pronto para pular no pescoço do outro, porque ele atrasou para a janta está fria, você já tampou as panelas na geladeira. Se quiser, você vai lá e esquenta. Você nem pergunta, não dá nem boa noite, não pergunta o que aconteceu, você já vai logo brigando. Isso é falta de caridade. É falta de caridade, porque a caridade é você ser o ponto de equilíbrio na relação quando o outro está enfrentando conflito. Então, se ele teve um dia difícil, para que você vai complicar mais ainda o dia dele? Né? Haja com mais paciência, tolerância. Isso é caridade. Então, a gente vai adquirindo virtudes, valores morais, éticos, emocionais, intelectuais e espirituais para nos melhorarmos e, consequentemente, melhorar a nossa relação. Então, se a gente entra em um relacionamento, é preciso que a gente entenda que relacionamento é compromisso e que compromisso precisa ser baseado no respeito. Né, Jefferson? Acho que eu já falei demais, né? Não, ficou bom. Muito boa a sua colocação, Lara. A gente, meditando um pouquinho o que você falou, a gente vê, né, as dificuldades que a gente tem, nós mesmos, conosco mesmo, sem a questão do casamento, mas nós conosco mesmo. Quanto que a gente consegue, às vezes, se suportar, e quanto que, às vezes, a gente não consegue se suportar nós mesmos. Né? Então, vendo isso, acho que, como é que a gente consegue se suportar, se a gente não consegue se suportar? Como que a gente vai começar a suportar o outro? Então, acho que é um exercício que nós temos que fazer para que o casamento, quando houver o casamento, quando houver o relacionamento, dê certo. Para que isso dê certo, é necessário que a gente faça um exercício, a gente faça um trabalho conosco mesmo, de aprimoramento, de adaptação de nossos desequilíbrios, dos controles emocionais, sentimentais. Porque senão, o que a gente vê hoje em dia, a pessoa já tem dificuldade de se relacionar consigo mesma e já embarca pelo relacionamento que vê, né? Então, isso, infelizmente, é o que a gente mais vê hoje, né? E isso não vai dar certo, né? Pode ser que dê um certo por algum período, por algum interesse íntimo, por um interesse de troca de carinho, ou por pessoa que está com dificuldade de autoestima, pode ser que sim, ou carência, na verdade, né? Pode ser que sim, mas o divórcio vai acontecer. Então, se você não tiver, como a Lara falou, se você não tiver compaixão, empatia, souber entender a pessoa, as dificuldades da outra pessoa, e a pessoa não souber fazer o mesmo com você, dificilmente o casamento vai ser durável. E se for durável, vai ser um casamento muito cheio de embaraços, né? Cheio de dificuldades. E isso não é muito bom, né? E a questão também, acho que é interessante falar, que nenhuma pessoa consegue evoluir sozinha. Então, a Lara bem falou que a pessoa ela precisa, sim, de ter um companheiro, uma companheira. Né? É essencial que nós tenhamos alguém que nós possamos compartilhar nossa vida, compartilhar nosso dia a dia. Isso é muito importante. Porque sozinho você cria uma rotina, cria talvez um marasmo, né, no seu dia a dia, que traz algumas dificuldades de relacionamento, talvez a introspecção, né, um resultado disso, talvez. E eu acho que é importante que nós, sim, temos relacionamento com as pessoas. Então, o casamento, ele é um dos caminhos que Deus nos coloca para que possamos, então, auxiliar o nosso companheiro ou nossa companheira e vice-versa. Porque essa troca de experiência, essa troca de experiência, né, de atividade, de passeio, de questão de família, questão de profissional,
essa troca de experiências que você tem com o companheiro vai te trazer muitas consequências boas. Quais são as consequências boas? Você vai poder, então, aprender com a pessoa, você poder meditar com ela, ter reflexão com ela, assim como ela com você. Ou seja, é um relacionamento de aprendizado e de ensinamento. Você ensina, você aprende também. E com isso você consegue, então, evoluir. Eu acho muito interessante essa questão do casamento, né? Te dá essa oportunidade de você poder trocar essa experiência, você poder aprender com as dificuldades do outro, você poder aprender a tolerar as questões de dificuldade que o outro tem, né? Então, a maioria das pessoas querem, como a Lara falou, querem um príncipe encantado, ou o homem quer uma mulher que seja mais uma escrava, né? Porque alguns homens é difícil, né? Muito difícil, né? Querem mulher, o cara tá ali sentado, a mulher passou o dia inteiro trabalhando, né? Vamos supor, uma dona de casa, né? Passou o dia inteiro trabalhando dentro de casa, cuidando dos filhos, né? E ainda tem que servir o bendito ali, porque o bendito está com preguiça. Eu acho que não é bem por aí, né? Acho que o cara pode me ajudar um pouquinho a mulher, né? Então, dá uma folga para ela, porque o trabalho de casa, minha opinião, isso aqui é a minha opinião, não é espírito que fala, é a minha opinião. Eu acho que o trabalho de casa é o trabalho mais árduo que tem. É o mais difícil de você poder ter ali um controle, né? Ter ali uma folga, né? Porque o trabalho de casa é dia todo só, né, trabalhando na função, né? Então, isso é bastante complicado. E eu gostaria também de trazer alguns versículos da Bíblia aqui, né, sobre a questão do casamento, mas a questão de como você pode, né, ter um relacionamento mais harmônico, mais de fraternidade com seu companheiro, com sua companheira. Então, eu gostaria de abrir esse parênteses, né, de forma rápida, para a gente poder ler algumas passagens bíblicas sobre o tratamento de um casal, né, onde vai então a harmonia, a compreensão, o entendimento, a mansuetude, o companheirismo entre o casal, que são necessários para o casamento poder se manter ativo, poder se manter aceso, poder ter com que os dois corações se mantenham vivos, né? Então é muito importante que a gente tenha esse entendimento. A passagem de 1 Pedro 3, versículo 7, fala o seguinte: igualmente vós, maridos, ou seja, os homens, vivei com elas, com entendimento, dando honra à mulher. Não é tornando a mulher escrava, não, é dando honra, como vaso mais frágil, e como sendo elas herdeiras convosco da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Então, aqui Pedro falando o que o homem tem que fazer, como o homem tem que tratar uma mulher, com honra, tem que tratar com respeito, com educação, né? Que é um ser humano que está ali, não é teu serviçal, não é teu escravo. Aí fala também, né? Colossenses 3:19 fala o seguinte: vós, maridos, amai as vossas mulheres e não as trate asperamente. Ou seja, não seja grosso com a mulher, né? E tem a passagem de Efésios 4, versículo 2 e 3, fala o seguinte: com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando diligentemente guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. E eu acho muito interessante. Isso é realmente muito interessante, né? Porque a gente tem que manter, se a gente quer um relacionamento que seja duradouro, que seja que a pessoa, o casal no caso, né, possa viver em paz, viver em harmonia, nós temos que ser harmonia, nós temos que saber lidar com as dificuldades dos outros e também saber se dosar, né? Não pegar ali, como a Lara falou, né? O cara chega cansado do serviço e ali e solta toda a fúria que ela teve com. Eu falo ela, mas falo nos dois sentidos, né? Ela e ele, né? Teve ali com o chefe, no seu companheiro, na sua companheira. Não acho justo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Então, uma coisa é você tá assim, irritado com o seu chefe, mas você não pode soltar nos seus filhos ou no seu companheiro essa questão. Então, se a Lara quiser complementar, quiser falar sobre uma coisa a mais, fica tranquilo aí, Lara. Eu estava lembrando aqui, Jefferson, do Emmanuel no livro Vida e Sexo, pela psicografia do Chico,
que ele esclarece a questão do casamento, né? Ele diz que o casamento ou a união permanente de dois seres é o regime de vivência através do qual duas criaturas se confiam uma à outra no campo da assistência mútua. Olha que bonito isso, gente. Para você se unir um homem com uma mulher, duas criaturas, você vai conviver com ela. De que modo? Você está confiando a sua vida ao outro e o outro confiando a vida dele a você. Nem vocês vão se ajudar mutuamente. No livro dos Espíritos, né, também é tratada a questão do casamento. Né? Lá na pergunta 695, Kardec pergunta, né, se o casamento é contrário à lei da natureza, né? E o que os espíritos falam? Que não, gente, que o casamento é um progresso na marcha da humanidade. E é, né? Por quê? Porque a união entre dois seres, como eu disse lá no início, ele reflete as leis divinas. Essa união permanente, você pode chamar de casamento, do jeito que for, de um homem e uma mulher, acontece porque essas duas criaturas, elas são atraídas por interesses afetivos, né? E vínculos sexuais profundos. Não é uma invenção humana. É o resultado da lei divina que nos criou neste regime de interdependência, né? Para você ser possível a encarnação de um espírito, você precisa de um homem e uma mulher, dois gêneros, masculino e feminino, para você trazer à matéria um espírito. Então, é necessária essa interdependência entre nós. Então, o casamento, na verdade, né, Jefferson, ele vai ser sempre, gente, um instituto ali digno de louvores quando ele acolhe criaturas que trabalham no seu próprio aperfeiçoamento e na perpetuação, porque a lei do renascimento atinge a sua finalidade no casamento, né? Através dessa união é que se perpetua a espécie humana. Agora, com o casamento, gente, nasce inevitavelmente o compromisso de um para com o outro, né? Por quê? O casal vai viver ali na dependência um do outro. Sim, gente, dependência. Dependência emocional, material, espiritual. Claro, não tem nada de errado nisso. Né? O povo anda dando um chilique à toa aí. Olha só, o casamento ele não é só uma assinatura num pedaço de papel, não, gente. Não é um compromisso jurídico somente, não. Ele é muito mais. Ele é, na verdade, um contrato espiritual de consciência para consciência, né? De coração para coração, onde vão surgir ali compromissos mútuos dos dois. Que compromissos são esses? Compromissos, como eu disse, materiais, afetivos, morais, espirituais e kármicos. Por isso que a gente vê tanto casamento atrapalhado aí, né? Por quê? Porque o casamento, gente, ele determina responsabilidades que são intransferíveis de apoio de uma criatura para com a outra. Né? Então, quando as obrigações mútuas das criaturas ali no casamento não são respeitadas, né? Por exemplo, ali pela traição, o que acontece? A comunhão sexual do casal, gente, ela é divina. Então, o que acontece? Com a traição, essa comunhão sexual que foi injuriada, ela vai gerar dolorosas repercussões na consciência. Vai estabelecer ali problemas de difícil solução, às vezes muito difíceis e que às vezes vão levar um tempo enorme para que sejam sanados. Por quê, gente? Ninguém fere o outro sem ferir a si mesmo. A gente tem que ter isso na nossa mente. Eu não posso agir levianamente com alguém
machucar outra pessoa sem me machucar ao mesmo tempo, né? O Emmanuel vai nos dizer no livro Vida e Sexo, né, que milhões de almas detidas na evolução primária jazem no planeta. Desculpa, gente. Vou ler de novo. Milhões de almas detidas na evolução primária jazem no planeta, arraigadas a débitos escabrosos perante a lei de causa e efeito, e inclinadas, que ainda são ao desequilíbrio e ao abuso, exigem severos estatutos dos homens para a regulação das trocas sexuais que lhes dizem respeito, de modo a que não se façam salteadores impunes na construção do mundo moral. Eu acho tão interessante, sabe, Jefferson, porque quando a gente fala de moral, o povo já acha que é essa questão vulgar da moralidade, né? Moral, gente, é aquilo que você faz que está afetando o outro. Moral é aquilo que você faz corretamente, certo, de acordo com as leis de amor do Pai. Então, assim, esses débitos que são contraídos ali, é só você observar o seu entorno, né? São inúmeros companheiros ali de jornada da humanidade que tem entendimento ainda muito imaturo nas questões do amor, né? E aí, o que acontece? Com essa imaturidade, eles vão ter uniões que, na maioria das vezes, vão ser infelizes, porque serão união entre um homem e uma mulher que vai ser união de reparação de faltas, né? De ajuste. E isso, gente, é difícil. É por isso que o casamento é tão difícil. Por quê? Porque o casamento, sob esse aspecto, ele tem uma ligação expiatória, com base no sofrimento mesmo, para a purificação dessas criaturas. Então, assim, de qualquer modo, a gente tem que reconhecer que no mundo que a gente habita de provas e expiação, né, esses laços afetivos, sejam eles quais forem, eles têm as suas raízes em princípios kármicos de reajuste, né? E onde as nossas responsabilidades ali são colocadas à prova o tempo inteiro. Então, qual que é a responsabilidade do casal? Né? A responsabilidade conjugal, gente, ela abrange o desenvolvimento da compreensão, do desejo sincero e do esforço constante para que a gente cumpra da melhor maneira possível os nossos compromissos, tanto individuais, né, como em conjunto, fazendo ali da família, do lar, um ponto de sustentação da união dessas criaturas para a felicidade do casal e, consequentemente, para a felicidade dos filhos. Então, o casamento ele precisa ser, na verdade, entendido como ali uma busca tanto da parte da individualidade como conjunta do casal, do fortalecimento de valores. Ah, que valores são esses, Lara? Respeito, caridade, fraternidade, humildade, fidelidade, paciência, tolerância, amor e tantos outros, né? O Emmanuel, no livro Irmão, ele tem uma frase que eu adoro. Eu não lembro a mensagem agora, mas é uma frase que eu adoro, que ele fala que o valor da nossa existência está em função do valor que a nossa vida represente para as vidas que nos rodeiam. Então, veja só, qual valor eu estou representando? Que valor eu estou sendo para aqueles que me rodeiam? Qual é o meu valor nesse conjunto de relações que eu tenho?
Nós temos que pensar nisso, gente. Porque o que a gente vê e o que a gente tem visto aí, sabe, Jefferson, às vezes uma corrida de olho ali na internet, você se depara com cada coisa que a gente fica de cabelo arrepiado. Gente, pessoas se separando, traindo, brigando por absolutamente nada. Absolutamente tomadas pelas paixões materiais. O casamento não é isso, gente. Casamento é ligação entre as criaturas que tem que ser baseada na responsabilidade recíproca dos dois. E tem os seus fundamentos na afeição que um ser sente pelo outro. E a gente tem dois tipos de afeição, viu, gente? Afeição do corpo e da alma. Do corpo é perecível, né? Você pode achar ali nos primeiros. Eu vou falar para vocês, eu tenho 31 anos de relacionamento com meu marido, eu tenho 49 anos. Então, assim, é uma vida, mais da metade da minha vida eu passei com o meu marido. Lógico que quando que eu tinha lá meus 18 anos, você tem uma aparência física, agora eu tenho quase 50, eu tenho outra aparência física. Então, é por isso que a afeição do corpo, ela é perecível, ela muda. Por isso que nosso casamento não pode ser baseado na afeição física somente. Ele tem que ser baseado na afeição da alma. Por quê? Porque a alma é que traz valores duráveis, é aquilo que você é a sua essência. Por isso que a gente vê aí muita gente, às vezes, casando. Ah, vou casar, meu marido é lindo, minha esposa é maravilhosa. Daqui a pouco estão se odiando, se engalfinhando, se estapeando. Por quê? Porque a ilusão da matéria se desfaz, gente. Né? Quantas uniões infelizes a gente vê aí, justamente por esse erro de cálculo da afeição, né? Que a gente acha que a afeição do corpo é mais importante que da alma, não é não, né? Agora, tem uma coisa, Jefferson, que às vezes quando a gente fala em casamento, a pessoa pode achar assim, ah, mas então o casamento é tão problemático, né? Tem tantas uniões difíceis aí, então vamos abolir de vez esse trem aí da sociedade, acaba com esse negócio de casamento. Não, gente. O casamento, como a gente já falou, ele é um progresso da humanidade. Mesmo que as uniões conjugais ali, matrimoniais, representem, na maioria das vezes ali, lugares de reajustes espirituais, se a gente abolir a instituição do casamento, nós vamos estar regredindo ali a infância da humanidade, né? A gente é uma regressão à vida dos animais. E olha só que, na verdade, né, se a gente se colocar nessa posição, a gente vai estar colocando o homem ali abaixo mesmo de certos animais, porque a gente tem muito animal ali que vive a vida a dois só com aquele parceiro, né? Uma relação ali monogâmica. Só tem um parceiro durante a sua existência inteira. Então, assim, claro que o casamento na Terra ele é resultante ali de determinadas resoluções que a gente toma, gente, lá no mundo espiritual, né? Antes de reencarnar. Né? Claro que existe esse fator, seja ali por orientação, muitas vezes, ali dos espíritos mentores mais elevados ali, né? Porque às vezes a gente é tão deseducado para manejar as nossas próprias faculdades emocionais, espirituais, intelectuais, que a gente precisa de alguém para nos guiar, né? E aí vem o seu mentor e fala assim: olha, vocês dois juntos aqui, vocês vão precisar nascer com marido e mulher de novo, né? Porque vocês estão precisando reajustar isso aqui que ficou para trás. Ou então acontece também quando você assume livremente um compromisso ali de almas, né? Pelo afeto que você tem pelo outro, né? Que você vai estar vivenciando novas experiências ali no mundo. Então, gente, o casamento ele é muito importante na evolução do homem, né? E aquele casal que consegue orientar, na verdade, a sua vida conjugal ali, né? No que tange ali a sua intimidade dentro dos padrões de amor,
dentro dos padrões que ultrapassam ali as questões materiais, de interesse corporal, que se põe acima realmente do desejo, da posse, eles estão exercitando ali diariamente renúncias que vão fazer com que essas duas individualidades se engrandeçam ali em seus corações e vão estar caminhando para o bem, né? Então, assim, a gente encontra grandes alegrias no casamento, gente. Muita cumplicidade, mas o casamento precisa ser feito, na verdade, para ele dar certo, ele precisa ser feito à base de afeto sincero e não de interesse. Porque quando é de interesse, aqueles princípios kármicos vão agir. E mesmo quando é por amor, né, Jefferson, a gente tem ali as provas, a gente tem as tentações, as crises, que às vezes vão nos salvar ali, vão reajustar a nossa caminhada, né? Vão ter situações ali que são expiatórias, por exemplo, quando às vezes você tem o seu esposo adoece, sofre um acidente, fica acamado. Então, você vai fazer o quê? Seu esposo adoeceu, devolve? Devolve para a família, que agora eu não quero mais que meu brinquedo quebrou? Gente, nós temos que amadurecer, né? Casamento é compromisso, compromisso de respeito, de afeto. Olha, aquilo que a gente planta, gente, a gente colhe. Então, cuidado com o que você está plantando na sua relação, né? O matrimônio pode ser ali, o casamento pode ser precedido ali pela doçura, pela esperança, né? Do tempo ali de namoro, né? Às vezes de noivado, mas sempre irá haver problemas, desafios a serem superados. E cada vez como casal a gente supera um desafio, a gente está crescendo tanto individualmente como o grupo, o casal, a família. É por isso, Jefferson, que o espiritismo e o evangelho, eles contribuem tanto para esse alicerce chamado casamento, né? Para que ele se consolide mesmo na Terra e para que ele evolua cada vez mais para que as ligações humanas sejam respeitáveis e baseadas por amor para redimir as almas. Muito bom, Lara, muito bom. Até a Lara citou, né, a questão do casamento ser um compromisso, né? E olha só o que o espírito Ormando Candelário, desculpa, no livro Festa da Paz, que é um livro psicografado por Chico Xavier. Eu, sinceramente, não conheci esse livro, né? No estudo, fui conhecer ele. Fala o seguinte, ó, é um soneto, eu não sei citar soneto, poesia, né? Ainda não adquiri esse conhecimento, mas vou tentar fazer a leitura aqui, tá bom? Casamento é compromisso, e seja lá como for, de todas as afeições. É o ponto alto do amor. Aqui, então, o Armando fala o seguinte, que o casamento realmente é um compromisso, que nós temos que assumir. Quando você assume esse compromisso, você tem que ter como um ponto-chave, um objetivo, né? O ponto alto do amor. Foi isso que ele disse. No mesmo livro, agora de autoria de Alta de Souza, fala o seguinte, o livro, tá? Para refrescar nossa mente, que é Festa da Paz, tá? De Chico Xavier, e agora mensagem de Alta de Souza. Fala o seguinte, embora as provas do mundo que trazem problema e dor, o amor é o fruto da vida, e a vida é o berço do amor. Que maravilha, hein? Eu ainda vou aprender a falar soneto ainda, que eu acho muito bonito esses trocadilhos que eles fazem, né? Eu acho muito bonito. E ainda, né, no livro Na Era do Espírito, de psicografia de Chico Xavier e de autoria de Emmanuel, fala o seguinte, o amor, porém, reclama cultivo, e a felicidade na comunhão afetiva não é prato feito, e sim construção do dia a dia. Que maravilha, hein? Que reflexão. E também, e o Emmanuel, logo a seguir, fala o seguinte, vem nos orientar
que a gente deve encontrar a felicidade no casamento, né? Então, qual que é a frase que o Emmanuel fala aqui no livro Na Era do Espírito, que é sequência, né, dessa abordagem do Emmanuel? Fala o seguinte: se sabes que a tolerância e a bondade resolvem problemas em pauta, a ti cabe o primeiro passo, a fim de as patentear na vivência comum, garantindo a harmonia doméstica. Ou seja, se você está num relacionamento e por algum motivo, uma causa, aconteceu um atrito, um mal-entendido, não adianta a gente ficar de bico com a pessoa, não adianta a gente ficar de mau humor, a gente ficar brigando, discutindo. Isso não leva a lugar nenhum. Isso só leva ao desequilíbrio e dá a oportunidade dos espíritos obsessores, dos espíritos inferiores, nos usar para criar mais briga, mais agressão, né? Verbal. Isso pode acarretar, né? Algo pior, uma agressão física. Usar a nossa bondade, usar a tolerância. Só que isso é uma questão que nós temos que dar o primeiro passo. Que nós, desculpa, pessoal, tá cheio de veículos e motos passando na rua aqui, tá? Se tiver um ruído aí, fica tranquilo que as motos não vão parar, né? Tem que trabalhar os nossos irmãos aí, né? Então, voltando aqui, é incrível que nós temos que dar o primeiro passo, porque nosso orgulho, nossa vaidade fala, não, eu estou certo e a pessoa está errada. Ela que tem que pedir desculpa, não é eu. Eu penso assim, se você está certo, está errado, não importa. Importa que você dê o primeiro passo, que você vai lá, não. Olha, eu acho que eu realmente fui um pouquinho indelicado com você, me desculpa, peço perdão, vamos continuar nossa vida aqui, vamos se ajustar, né? Vamos continuar nossa vida. Acho que você tem que dar o primeiro passo, independente se está certo ou errado. Não só na questão do casamento, mas questão de qualquer tipo de relacionamento. Acho que a Lara caiu, né? Qualquer tipo de relacionamento. Então é importante que nós tenhamos essa busca, esse primeiro passo, que o próprio Emmanuel nos ensina aqui no livro Na Era do Espírito. Então é importante que nós tenhamos essa questão, nós busquemos dar esse primeiro passo. A gente não use a vaidade, não use o orgulho, não use o egoísmo como fonte de não vou fazer nada, porque a pessoa tem que fazer, ela que tem que pedir desculpa, não eu. Isso é coisa, para mim, o meu pensamento, uma coisa muito infantil do ser humano. O ser humano, ele, infelizmente, né, é muito melindrado e muito, como eu posso dizer, muito intolerante nesse sentido. Então, por isso que o Emmanuel vem trazer essa mensagem para nós, né? Então, a última mensagem que eu quero trazer aqui sobre o casamento, que é do livro Astronautas da Além, eu também não conhecia, fiquei conhecendo agora, tanto é que já vou encomendar para poder fazer a leitura, se eu não encontrar, vou tentar baixar ele, que é do Chico Xavier e do Herculano Pires, onde o Espírito Emmanuel fala o seguinte: o matrimônio é obrigação que os interessados assumem livremente e de que presta atenção, prestarão justa causa, justa conta um ao outro. Ou seja, compromisso. Se você está assumindo compromisso com uma pessoa, você vai ter que prestar conta. Não só para Deus e para sua consciência, mas para a pessoa que está também ali, né, no relacionamento. Conquanto isso, o casamento não funde as pessoas que o integram. Por isso mesmo, a união a dois, além da complementação realizada, recorda a lavoura e a construção. Cada cônjuge colhe o que plantou, tanto quanto dispõe do que fez. Verdade. Tudo que eu fizer, né, de benefício ou de malefício para minha companheira, eu vou estar respondendo. E assim é ela comigo. Porque assim, a gente tem uma percepção que tudo que eu fizer de errado, eu vou estar respondendo. Sim, mas tudo que você fizer de bom também você vai estar respondendo também. Né? Então, é a colheita. Você semeia aquilo que você plantou. Planta o bem, colhe o bem. Se plantou o mal, colhe o mal. Então, é isso que eu queria falar aqui nesse momento. Se a Lara quiser complementar alguma coisa, quiser entrar no tema de divórcio, seria interessante. Vamos entrar no divórcio, né? Eu só queria falar, Jefferson, rapidamente, porque às vezes a gente vê algumas situações aí no mundo, né, de poligamia, né? Sim, sim, importante. Gente, às vezes a pessoa justifica assim, porque eu tenho muito amor para dar, né, gente? Não, não, não mesmo. Gente, a poligamia é a inferioridade, né? Por quê? Em algum momento,
né? A poligamia vai ser completamente abolida do nosso planeta, né? Da nossa convivência. Por quê? Porque o casamento, ele tem que se fundar, como eu disse, na afeição de seres que se unem. Na poligamia não tem afeição real, não, gente. Só tem sensualidade, né? Só o desejo. É o outro quer que ele cobiça a outra, né? Ele quer ali todo mundo à disposição dele. E você vê, às vezes a pessoa pode falar assim: ah, mas tem muito mais mulher do que homem no mundo. Não tem, não, criatura. Não tem, não, tá? A igualdade numérica ali entre homem e mulher é mais ou menos pareada. Né? Às vezes a gente tem alguma região ali que tem, por exemplo, no Brasil a gente tem, arredondando os números ali, a gente tem 51% da população são mulheres e 49% homens. Então, assim, tá, é muito igual, gente. Né? Quase metade, metade. Em 2015, a ONU fez um levantamento que mostrou que para cada 101,8 homens existem 100 mulheres. Então é muito igual, não tem necessidade de poligamia. A monogamia é lei da natureza, ela está de acordo com a lei da natureza. A poligamia não, gente. Vai, na hora que ela for completamente abolida, vai ser um progresso social. Na sociedade que ela já foi abolida, aquilo já representa um progresso, né? Então, eu só queria deixar essa questão, porque às vezes, né, a gente não trata desse tema, mesmo que seja superficialmente, e a pessoa acha, oba, então 2, 3, 4 esposas não tem problema nenhum, né? E o contrário também, né, gente? Né? Pode ser esposos, né? Mas o divórcio, gente, o divórcio é uma questão ali delicada, né? Porque tem gente que interpreta a questão da Bíblia, né, ali do Evangelho, né, falando não separeis o que Deus juntou, mas a questão não é bem assim, não. Vamos entender direitinho. Olha só, a indissolubilidade do casamento, né, ou o divórcio, é uma lei humana, humana. O que é imutável é a lei de amor do Pai. Só as leis divinas é que são imutáveis. A lei do homem, não, ela muda de acordo com o tempo, de acordo com a circunstância, né? Então, assim, o divórcio, na verdade, ele vai deixar de existir na humanidade quando a nossa humanidade aqui tiver mais moralizada, né? Hoje a gente vê uma taxa aí bem elevada de divórcio, né? De dissolução de casamento. Por quê? Vejam bem, o que acontece? As criaturas não se unem pelos laços de afeto, na maioria das vezes, né? Mas a lei de amor do Pai foi concebida dessa forma. Deus quer que as criaturas se unam não só pelos laços da carne, pelos laços sexuais para perpetuar a espécie, mas também pelos laços da alma. Por quê? Porque através da afeição mútua, né, entre o marido e a mulher, entre os cônjuges, possam vir os filhos, né? E os dois, marido e mulher, pelo amor, pelo cuidado, os dois auxiliem o progresso dos filhos, pela orientação correta, pelo ensino de valores morais, de valores espirituais, através do ensino do Evangelho de Jesus. Então, assim, o que Deus quer é isso, que as criaturas se unam pelos laços do sexo e do espírito. Essa é a união que deve ser feita, gente. Né? Então, hoje a gente vê que o casamento ele não leva em conta a lei do amor, né? A lei do amor divino, né? Não, não leva em conta a afeição de dois seres, né? Na maioria das vezes, é por isso que na maioria das vezes essa afeição ali é rompida, né? As pessoas não têm nem mais paciência, gente, para enfrentar a diversidade junto, né? Igual eu falei,
Ah, adoeceu? Devolve para a família. Está quebrado o meu brinquedo, não quero. Né? Ah, ficou desempregado? Põe para fora, que você não está me dando mais o que eu quero. Pois é, gente. O casamento hoje, ele não leva em consideração a satisfação do coração, só do orgulho, da vaidade, da cupidez, né? Ou seja, de todos os interesses materiais e não dos interesses espirituais. Nós temos que ter na nossa mente que nós somos espíritos vivendo uma experiência na matéria. Então, gente, o nosso entendimento tem que transcender a matéria, é espiritual. Por isso, os valores espirituais têm que estar bem consolidados dentro da gente. O que a gente mais vê é casamento por conveniência, baseado mesmo ali nos interesses materiais, casamento baseado na aparência. Se a lei de amor não preside a união das criaturas, o que a gente vê é a separação. Por quê? Porque uma hora a máscara cai. A gente vê, então, essas uniões infelizes. E às vezes, sabe o que acontece? Pessoal, essa união infeliz, ela pode ali acabar se tornando uma união criminosa pela infidelidade, pelo destempero, pela violência. Veja um complicador que é quando você se une com alguém por interesses que não sejam realmente afetivos do coração. Então, assim, o casamento, no sentido de organização social, ele faz parte do processo civilizatório, né? Porque o homem civilizado, gente, ele não pode viver como selvagem, não, né? Igual na questão da poligamia. Vem cá, quero uma, duas, três, quatro, cinco esposas. Que isso, gente? Vamos parar com isso aí, né? Ou seja, a gente tem que ter a nossa consciência à luz do entendimento espírita, né? Se nós nos dizemos espíritas, nós temos que viver as questões espirituais ali bem determinadas, bem definidas, né? Então, à luz do entendimento espírita, o casamento tem que ter amor, fraternidade, mas entender que também vai passar por provação, né? Que vai passar por desafio, vai passar por dificuldade, né? Gente, o casamento, pelo lado espiritual, ele para ele ser ali duradouro, ele acontece ali com afinidade de alma para alma. E isso é que é o bonito. Aquelas duas almas vão se juntar ali pelo amor, pela afeição que elas têm uma pela outra, e elas vão passar então a conviver de uma forma conciliatória, superando ali as dificuldades, né? Buscando a solução das necessidades que se apresentem, né? Nos processos retificadores. Então, gente, qualquer que, na verdade, assim, Jefferson, qualquer tipo de casamento que a gente está vivenciando hoje, seja um casamento por afeição verdadeira, ou se é um casamento que a gente está ali fazendo o devido reajuste com o nosso companheiro, todos esses tipos de casamento, gente, são sagrados, né? Por quê? Porque o reajuste está na lei divina. Então, ele é sagrado, né? O André Luiz, no livro Apostilas da Vida, ele vai dizer sobre o divórcio o seguinte: divórcio é edificação adiada, é o resto a pagar no balanço do espírito devedor. Ô, gente, nós vamos dever até quando? Se hoje você tem um marido difícil, se hoje você tem uma esposa de trato difícil, ciumenta, a gente tem que relevar, a gente tem que compreender, porque cada vez que a gente deserta do compromisso, a nossa deserção ao compromisso vai trazer para nós um constrangimento a retificações mais difíceis, né? Nós vamos ser ali constrangidos a passar de novo por aquela situação, e como a gente efetuou a deserção, nós vamos voltar de novo em situações de reencontros mais dolorosos, né? Então, assim,
A gente ganha um novo corpo físico, e se a gente se deixa levar ali pelas ilusões da matéria, por preconceitos antigos que porventura a gente tenha, pelo desejo e sensualidade ali desenfreados, a gente vai passar pelo casamento, pela responsabilidade conjunta matrimonial, como se a gente fosse ali meros sonâmbulos mesmo, entendeu? Sorrindo ali, apatetados, acreditando ali nessas felicidades fantasiosas. Gente, a realidade tem o hábito de se impor, viu? A realidade vem com força e sacode a nossa consciência. E aí a gente vai descobrir, a duras penas, que amar não é só fantasiar, não. O Jefferson disse isso. Amar é, acima de tudo, construir. E o André Luiz fala, construção pede não só planejamento e esperança, mas suor e, por vezes, aflição e lágrimas. E a gente tem que suportar, a gente tem que aguentar, a gente tem que ir até o fim. É claro que aqui, gente, eu não estou falando de violência, tá? Isso é outra questão. Você não vai ficar num casamento que você apanha, seu filho apanha, você sofre violência de todo tipo. Violência é outra coisa, mas o marido que é difícil, o marido que às vezes ali está passando por uma doença, ou a esposa, né? Quando eu falo marido, é qualquer um dos dois, tá, gente? O marido ou a esposa, tanto faz. Ficou doente, sofreu um acidente, ficou acamado, ou às vezes aquela pessoa de trato difícil, né? Ou tem um problema com alcoolismo, por exemplo. E aí você deserta da renda, você está ali. Não, não quero mais, não é assim que eu quero para mim, não. Pois é, você estava fazendo a mesma coisa de antes, porque se você está junto com essa pessoa hoje, é porque, gente, você precisa pagar o seu débito com ela. Ela é sua credora, com certeza. Não tem jeito. Então, assim, claro que no dia a dia a gente vai ter conflito, tem moléstia, tem doença, tem falha de formação no nosso caráter, de temperamento, tudo isso tem. Mas, se a gente entrou nessa relação de casamento, é uma relação de parceria, é um espírito à frente do outro. Então, você tem que ir os dois trabalhando e se encontrando nessa realidade que vocês estão vivenciando, com toda a extensão que ela se apresenta, com as virtudes, com os defeitos, não interessa. É caminhar junto. O nós da comunhão ali do casamento, gente, são dois seres, duas individualidades que têm os seus ajustes para fazer, mas a gente não pode esquecer que são duas individualidades, né? A gente às vezes acha assim, eu escuto isso muito de adolescente, ai, achei minha alma gêmea, nós vamos casar, agora nós somos uma pessoa só. Não, criatura, você é uma individualidade, o seu companheiro é outra individualidade, vocês estão caminhando juntos. E sabe como é que o casamento dá certo? Quando os dois estão olhando para o mesmo ponto. E, antes de tudo, quando os dois, o homem e a mulher, colocam Deus acima de qualquer coisa. Aí o casamento dá certo. Lembra? Ame a Deus sobre todas as coisas. Então, primeiro é Deus. Depois, vocês, o homem e a mulher. E vão parar de achar que homem e mulher são estritamente iguais. Não são. Homem e mulher têm direitos, claro, como seres humanos iguais, mas o papel do homem é diferente do papel da mulher. Nós temos que entender isso, gente. Não há equiparação. São dois seres diferentes, né? Claro que cada um ali vai vir para o relacionamento trazendo toda a sua bagagem de vivências e experiências, mas é preciso que haja uma convivência de
aceite mútuo, né? Diante das obrigações de melhoria do casal. Falei muito, né, Jefferson? Não, tá muito bom. E só para complementar o que a Lara falou, né, sobre a questão do relevar, né, e da deserção, que o André Luiz trouxe no livro Apostilas da Vida, a Lara bem falou, né, que não tudo se usa bom senso. Use bom senso em tudo na sua vida, tudo. No caso, como a Lara falou, né, que a pessoa não tem que aceitar a humilhação diária, que a pessoa que falta com respeito, que a pessoa que vem alcoolizada e, né, acaba agredindo a pessoa fisicamente. Então, são questões que tudo que coloca a sua vida em risco, tudo que coloca a sua vida, a sua integridade física, mental e psicológica e moral, né, em risco, eu acho que tem que ter uma reflexão aí, e dar um ponto de pare, né? Porque eu penso assim, né? Se eu sou, se fosse uma mulher no caso, né? O marido viesse me bater todo dia, eu não aceitaria. O primeiro que batida que me desse, ó, tchau para tu. Eu não teria, porque aí foge da bom senso, foge da boa convivência, né? Então, da boa conduta que um homem e uma mulher tem que ter, os seres humanos têm que ter entre si. Né? Tudo que foge desse, tudo que vai para a violência, qualquer tipo de violência que seja, eu acho que aí já pode, né, pensar em divórcio, né, do ponto de vista, né? E, então, assim, uma coisa que eu fiz isso na minha vida, né, antes de você casar, antes de você buscar o casamento, conheça bem a pessoa. Acho assim, a gente tem que conhecer a pessoa. Temos que saber quais virtudes que a pessoa tem, quais são os defeitos que ela tem. Então, você tem que conviver com a pessoa por um tempo. Tem ali ter o seu período de namoro, seu período de conhecer a pessoa, você saber como que ela é, qual que é a índole dela, qual que é a conduta dela perante as atividades que a vida coloca, sobre os percalços que a vida coloca, sobre as tentações que a vida coloca na vida dela. Então, acho assim, se você quer ter um casamento, né, coeso, um casamento sólido, um casamento fraterno, um casamento que vai vigorar a paz, mesmo que haja alguns momentos de conflito, isso é normal. Eu, praticamente, não conheço nenhum um casal que não teve conflito, né? Então, acho assim, você tem que buscar conhecer a pessoa com quem você quer se casar, porque ela vai viver o tempo todo com você, vai fazer parte da sua vida, vai fazer parte de todos os momentos que você tem, todos os momentos bons, quanto os momentos ruins. Né? Então, ou seja, esse período que nós temos, que a gente constituiu como namoro, esse período que a gente constituiu como noivado, são dois passos muito importantes na vida do ser humano, na vida de um casal. São os passos que você vai dar antes do casamento. E isso vai fazer com que você conheça quem que está colocando sua vida, quem que está colocando sua casa. Que a gente vê, a Lara falou sobre isso, acho interessante reforçar e comentar novamente, que muitas pessoas, né, se conhecem e mesma semana já vivem juntos, vão morar junto. Eu conheço pessoas assim. Então, e não dá certo. Passa aquele momento de carência, passa aquele momento de prazer, passa aquele momento de estar gostando da companhia da pessoa, e aquele momento começa a ficar mais monótono, mais frio, porque não houve amor, houve um interesse, houve uma questão, ou seja, interesse, como a Lara falou, né, material, interesse de ter um status, né, porque algumas pessoas querem status, né, tô com uma mulher bonita, eu tô com um homem bonito, né, então é o status que a pessoa busca, né. Isso eu acho que não é correto a gente ter esse tipo de relacionamento. O relacionamento saudável é aquele que você busca conhecer a pessoa, tá? E lá no passado, no tempo de Moisés, Moisés fez os 10 mandamentos, né? E durante os 40 anos de peregrinação que Moisés fez junto com o seu povo, né? Que resgatou o povo do Egito, foi necessário criar, então, uma carta de desquite, que é o divórcio, né? Então, o divórcio já existe, essa questão de dificuldade de relacionamento entre seres humanos já existe desde essa época. Óbvio que existe bem antes, mas
foi formalizado em um livro sagrado foi nessa época. Acho interessante falar sobre isso. E Emmanuel nos orienta que o divórcio é o último passo que nós devemos dar, nós devemos procurar. Caso não haja a assertividade, caso não haja a correção, né, para que possa dar continuidade ao casamento. Lembrando sempre, né, que já falamos aqui, sempre o uso do bom senso, né? O que o Emmanuel traz para nós, então, no livro Na Era do Espírito? Ele traz o seguinte: entretanto, nos dias difíceis do lar, recorda que o divórcio é justo, mas na condição de medida articulada de última instância. Vem muito ao encontro do que o André Luiz falou, né? Buscar o máximo possível ter tolerância, ter empatia, buscar assertividade com seu companheiro, com sua companheira. Né? Então, acho, como o Emmanuel bem colocou, né? O divórcio, sim, é justo quando há momentos difíceis, quando acabou o amor, quando acabou a boa convivência, o carinho, né? Ali a fraternidade do lar. Né? Então, acho que é isso que nós temos que buscar e procurar. Sempre usar o divórcio como o último recurso, a última instância para poder buscar paz, porque todos nós queremos ser felizes, queremos ser alegres, ter felicidade, ter harmonia, ter paz, mas se a gente não ama a pessoa, se a pessoa não nos ama, então acho que se não existe mais amor, não deve existir aí uma união. O divórcio seria, né, a questão de você usar como recurso, né? Mas tudo, como falei, bom senso, reflexão, meditação, para você não fazer, né, cometer o impulso de fazer uma coisa que depois você vai se arrepender. Então a gente vê isso muito nos dias de hoje. A pessoa que tem o divórcio, depois de um tempo ali, volta, né? Se arrepende, volta. Ou houve o perdão, né, de uma traição, de uma coisa que foi realizada, né, que causou esse divórcio. Então, tudo tem que ser pensado. Então, se a Lara quiser complementar, fique à Eu vontade. só quero deixar, Jefferson, é o seguinte: tem uma mensagem, gente, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 22, que chama Não separeis o que Deus juntou. Aí a gente vai entender direitinho a questão do divórcio, né? Que o divórcio realmente não é uma lei humana, né? O Jefferson citou aí, né, que lá na época de Moisés foi exatamente, né? Não tem aquela passagem lá? Foi por causa da dureza dos vossos corações que Moisés permitiu despedísseis, né? Ou seja, separassem vossas mulheres. Exatamente. Então, assim, o divórcio, ele tem que ser, como Emmanuel diz, um último recurso, né? Por quê? Porque se a gente está junto com aquela pessoa ali, porque você tem algum reajuste para fazer com ela, entendeu? O divórcio ele nunca vai acontecer onde os laços que unem aquelas pessoas são laços de amor, né? O laço de amor não se rompe, o laço de amor não se quebra, o verdadeiro amor não acaba, né? Ele suporta. Vamos lembrar lá da passagem de Paulo: o amor tudo suporta, tudo supera, e é verdade, né? Mas a gente tem que fazer a nossa parte, gente. O casamento é uma coisa difícil, mas todo relacionamento humano é difícil. Não é difícil o relacionamento, às vezes, de irmão para com irmão, de pai com filho? Pois é. Tem coisa que a gente tem que passar por aquilo para a gente desenvolver novas virtudes, novas habilidades, fazer o reajuste, né? E eu volto a dizer, não estou falando aqui da questão da violência. Violência, você não tem que tolerar violência. Você não tem, muita gente continua casado aí, às vezes apanhando, né? Porque tanto o homem bate na mulher, gente, como a mulher bate no homem, tá? Né? Porque às vezes a gente fala de violência doméstica achando que é só o homem que bate na mulher. Não é não, viu? Tem muitos casos aí, casos severos de mulher que bate no homem, pratica violência contra o homem. Então, assim, o que acontece? O casamento, para ele ser sólido, ele tem que ser de união de almas afins, que tem um espírito de tolerância, né? Porque senão o casamento não vai adiante, não, gente.
Precisa ser ali união de almas simpáticas. Mas isso é uma raridade, viu, gente? A maioria dos casamentos que a gente vem aqui é para reajuste, expiação mesmo, porque nós somos da pá virada, rebelde, e fazemos com o outro aquilo que a gente não quer que seja feito conosco, né? O ser humano é nesse nível. Então, assim, gente, no casamento, tenha paciência. Mesmo que não seja casamento, se você está junto com alguém, tenha paciência, tenha tolerância, né? É igual eu falei para vocês, eu estou 31 anos com meu marido. A gente tem momentos ótimos, tem momentos difíceis, tem momentos que você tem que aprender a silenciar, porque é aquele momento que o outro está em desequilíbrio. Então você não entra na pilha do desequilíbrio, você silencia, você aprende a ter resiliência, você aprende a ter tolerância, você aprende a ter paciência. Não é fácil, é uma construção diária. Diária. Não pensa que casamento é flor o tempo inteiro, porque não é. É superação de dificuldades. E às vezes é uma dificuldade financeira, às vezes é uma dificuldade de doença, às vezes é uma dificuldade no nosso próprio entendimento, na nossa própria relação que sofre um desgaste, e porque é natural, gente. Mas isso tudo a gente supera com boa vontade. E com boa vontade, a gente torna a nossa relação mais agradável, né? Então, vamos compreender aí que às vezes, se não houvesse tanto revide nos casamentos, né? O outro traiu, eu vou trair também. O outro xingou, eu vou xingar também. O outro gritou, eu vou gritar também. O outro me ofendeu, eu vou ofender também. Se não tivesse tanto revide, a gente viveria muito melhor, viu? Por isso é que é preciso exercitar paciência, tolerância, silêncio, respeito e perdão. Muito bom, Lara. Isso mesmo, concordo com você, né? E isso é muito interessante, que você que falou, né, sobre essa questão. Deixa eu só achar que eu vou estar correndo sozinho aqui no teclado aqui. Somente. Então, é interessante o que você falou, porque o revide, ele é uma das principais causas de a gente ter atrito, ter essa agressão, né? Então, infelizmente, né, o ser humano, ele acaba agredindo e acaba fazendo essa olho a olho, né, dente por dente. Isso não é uma reação natural, né, uma reação mais impulsiva, uma reação mais animalesca, né, uma condição animal. Infelizmente, se a gente se soubesse silenciar, soubesse deixar passar esse momento de fervura, né, e depois que passar esse momento, a gente começar a pensar, porque às vezes uma discussão mais acalorada é uma discussão por coisa boba, coisa inútil, que não tem necessidade de discutir, não tem necessidade de agredir, de dar resposta. Às vezes por exemplo, né, uma pasta de dente, uma forma que você apertou o pasta de dente, aí pode criar um atrito. Isso não é, né, uma coisa pequena, coisa insignificante, que acaba atrapalhando o casamento, né? Então, eu queria só fazer uma abordagem aqui, que o Emmanuel coloca o seguinte, o esposo arbitrário, está no livro Esperança, tá? Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. O esposo arbitrário e rude, que te pede heroísmo constante, é o mesmo homem de outras existências, de cuja lealdade escarneceste, acentuando-lhe afeição agressiva e cruel. Ou seja, a Lara falou, reajuste do passado. Então, muitas vezes, a gente está com um companheiro ou com uma companheira que necessita de um reajuste. Uma coisa a gente fez para ele ou uma coisa ela fez para nós, que vai precisar ser reajuste. Então, é importante que a gente saiba tolerar, saiba ter paciência, saiba ter empatia, silenciar diante dos problemas menores, né? Isso, eu acredito também que devemos silenciar os problemas maiores também. Tudo usar o bom senso. Assim como o Emmanuel traz no livro da Esperança, a companheira intransigente e obsediada
a envolver-te em farpas magnéticas de ciúme não é outra coisa senão a jovem da outrora que fez falsos juramentos de amor, enredando-lhes os pés em degradação, em loucura. Se a Lara quiser falar mais uma coisa, senão eu vou fazer as considerações finais. Não, pode fazer suas considerações, Jefferson. Então, se o computador me deixar eu fazer aqui a leitura, porque ele está correndo, né? Deu uma teclinha aqui do teclado, está fazendo correr aqui a leitura. No livro, deixa eu ver, Estudando a Mediunidade, de Martins Peralva, temos o capítulo 18, que é um capítulo que ele fala, ele classifica 5 tipos de união, ou 5 tipos de casamento. Então, eu gostaria de falar um pouquinho sobre cada um deles, para a gente poder entender em quais deles nós estamos, né? Isso é interessante. O primeiro tipo é o tipo acidentais. O que a Martins Peralva fala sobre isso? Os encontros acidentais são encontros de almas inferiorizadas, por efeito de atração momentânea, sem qualquer ascendente espiritual. E olha só o que o Martins Peralva fala sobre esse tipo de uniões. Nos casamentos acidentais, teremos aquelas pessoas que, defrontando-se um dia, se veem, se conhecem, se aproximam, surgindo daí o enlace acidental, sem qualquer tipo de acidente espiritual. No mundo como o nosso, tais casamentos são comuns. Esses casamentos podem determinar o início, atenção, o início de futuros encontros em outras reencarnações. Às vezes você encontra uma pessoa, você tem um relacionamento com ela, você acaba gostando da pessoa, né? E esse relacionamento, esse casamento, ele pode não ser muito, ter uma ligação muito profunda no início, mas em outras vidas vai se aperfeiçoando, vai se aprofundando até chegar o último tipo de casamento aqui, que é o mais interessante. Então, temos o segundo tipo de casamento, que são os provacionais. O que o Martins Peralva fala? Reencontros de almas para reajustes necessários à evolução de ambos. Então, o Martins Peralva destaca o seguinte: quanto a as provacionais em que duas almas se reencontram em processo de reajustamento, necessário ao crescimento espiritual. Esses são os mais frequentes. Por isso existem tantos lares onde reina a desarmonia, onde impera a desconfiança, onde os conflitos morais se transformam tantas vezes em dolorosas tragédias. E é isso que a gente vê. Então, aquelas pessoas que têm muito embate, muita dificuldade, nada mais é do que duas pessoas que na vida passada, às vezes passadas, tiveram alguma problemática, uma coisa que fez com que ela se desequilibrasse, né? E não tivesse aquela compaixão, aquela compatibilidade. E o que isso faz? Então, o plano espiritual traz essas duas pessoas para poder reajustar através do casamento, através da união, que são chamadas aqui de uniões provacionais. O terceiro tipo são as uniões sacrificiais. Martins Peralva fala o seguinte, então: reencontros de almas iluminadas com almas inferiorizadas, com o objetivo de redimi-las. Aqui, então, o Martins Peralva segue falando o seguinte: esse tipo de reunião são almas possuidoras de virtude e sentimentos opostos. É uma alma esclarecida ou iluminada que se propõe a ajudar a quem se atrasou na jornada de evolução. Como a própria palavra indica, é casamento de sacrifício para um dos cônjuges. Temos visto senhoras delicadíssimas, ternas, virtuosas, que se casam com homens ásperos e grosseiros. De mesmo sentido, há também o oposto. São verdadeiras joias de bondade, compreensão, consociada com um companheira, sentimento inferiorizado. Isso a gente pode perceber que muitas pessoas a gente vê, nossa, como que aquela mulher está com aquele cara que é muito grosso, muito rude, muito áspero? Ou o contrário, né? Isso a gente pode perceber, isso, eu gostaria de chamar a atenção aqui para duas passagens, 2 livros. Leiam e estudem o livro Renúncia. O livro Renúncia
é uma forma de você ver aqui a questão do relacionamento sacrificial, né? Não houve, obviamente, o casamento, né? Mas é uma forma de expressão, como que é um relacionamento de sacrifício, né? Onde uma alma mais iluminada traz ao encontro de uma alma que é mais grosseira, mais inferiorizada. E temos também o quarto tipo, que é afins, aonde o próprio Martins Peralva fala o seguinte: é o reencontro de almas amigas para consolidação, desculpa, de afetos. Destaca então o seguinte: sobre esse tipo de união, Martins Peralva fala o seguinte: reúnem almas esclarecidas e que muito se amam. São espíritos que, pelo matrimônio, no doce reduto do lar, consolidam velhos laços de afeição. Ou seja, são duas almas que já têm já uma madureza, né, de espírito, e elas se encontram e fazem, então, por sua afinidade, elas se encontram e tem um relacionamento aí duradouro, um relacionamento que tem poucos embates, poucas dificuldades, e quando há esses embates, há essas dificuldades, elas acabam tendo tolerância, tendo empatia, silenciando quando é necessário. Isso é muito interessante. E temos o último tipo aqui, que é transcendentes. São almas engrandecidas no bem e que se buscam para realizações imortais. Aqui o Martins Peralva faz o seguinte comentário, que eu achei muito interessante. São constituídos por almas engrandecidas no amor fraterno que se reencontram no plano físico para as grandes realizações no interesse geral, ou seja, da coletividade. A vida desses casais encerra uma finalidade superior. O anseio de belo repleta-lhes as almas do doce ventura, pairando acima quaisquer. Está correndo aqui, desculpa, pessoal, está correndo aqui quaisquer vulgaridades terrestres, acima do campo das emoções inferiores, amor puro e santo. Então, isso aqui é muito interessante. E olha só como o Martins Peralva finaliza essa questão. Todos nós passamos ou passaremos ainda, segundo for o caso, por toda essa sequência de casamentos, acidentais, provacionais, sacrificiais, até alcançarmos no futuro, sob o sol de novo dia, a condição de construirmos um lar terreno, sob a base ou na base do idealismo transcendental ou da afinidade superior. Martins Peralvas, capítulo 18, vale a pena você estudar, você ler. E eu peço desculpa porque assim, não sei com o meu mouse aqui, com o meu teclado aqui, que está correndo, tem que toda hora apertar o space que vai poder parar de correr. Acho que trancou alguma tecla aqui. Então, acho interessante, porque o Martins Peralva, né, ele também traz o seguinte: evidentemente, o Instituto Matrimônio Sagrado em suas origens tem reunido no mesmo teto ou mais variados tipos de evoluções, o que vem demonstrar que a união na Terra funciona, às vezes, como meio de consolidação de laços de pura afinidade espiritual e, em outros casos, em sua maioria, como instrumento de reajuste, que a Lara já falou muito bem, né, e está bem consolidada essa questão. Em sua maioria, porém, os lares são cadinhos purificadores, onde o calor de rudes provas e dolorosos testemunhos, espíritos frágeis caminham vagarosamente na direção do mais alto. E é isso mesmo. Então, temos que ter aí paciência, ter consciência que o casamento ele é um compromisso que a gente tem um para com o outro, com seu companheiro, com seu companheiro, que nós temos aí resoluções, talvez ajustes ou reajustes do passado, precisamos aí, então, vencer, né? Precisamos aprender e compreender. Agora, então, se quiser complementar ou fazer as considerações finais, fica à vontade. Não vou fazer minhas considerações finais, Jefferson, porque acho que você disse muito bem, né, a respeito aí dos tipos de casamento aí, de laços afetivos que a gente pode ter, né? Eu me lembrei, gente, enquanto eu estava fazendo os meus apontamentos para esse estudo, do livro Boa Nova, né? Onde é narrado ali um encontro de Jesus com Joana de Cusa, né? Joana de Cusa foi uma das mais fiéis seguidoras de Jesus, né? E o que acontece nesse diálogo? Joana de Cusa ali estava
ela vivia em Cafarnaum, né? E acompanhava Jesus ali nas pregações do lago. Ela era uma mulher dedicada, de caráter nobre, tinha fé verdadeira, mas o esposo dela, que era ali um servidor ali muito. Ele tinha poder, né? Ali tinha uma posição de destaque, né, na sociedade, mas era muito vinculado ali aos interesses imediatistas, materiais, né? Então, Joana de Cusa se encontra na casa de Simão com Jesus. Ela procura Jesus ali e vai contar para Jesus, então, as amarguras e os padecimentos que ela passava ali no âmbito doméstico, né? Que o marido não tolerava os ensinamentos de Jesus, né? Era a nova doutrina, que ele não aceitava as claridades do evangelho, né? Então, se ela não devia impor ao marido a fé que ela estava abraçando. E aí Jesus escuta pacientemente a Joana de Cusa e responde assim para ela, diz Humberto de Campos. Teu esposo não te compreende, alma sensível? Pergunta Jesus. Um dia ele vai te compreender. Ele é leviano e indiferente? Ama-o mesmo assim. Não te acha... Olha o que Jesus vai falar. Não te acharias ligada a ele se não houvesse para isso razão justa. Servindo-o com amorosa dedicação, estarás cumprindo a vontade de Deus. Deves, pelo Evangelho, amá-lo ainda mais, porque os sãos não precisam de médico. Né? Então, Jesus aconselha Joana assim: olha, ser fiel a Deus, amando teu companheiro do mundo como se fora teu filho. Volta ao lar e ama o teu companheiro como se fora um material divino que o céu colocou em tuas mãos para que talhes uma obra de vida, sabedoria e amor. Vá, filha, ser fiel. E assim, gente, é um diálogo muito bonito, vale a pena você ir lá no livro, né? A gente acha o livro na internet, é bom você ir lá, leia essas páginas, porque é realmente um diálogo muito bonito. E o que acontece, né? A Joana de Cusa, então, passa a esquecer as características inferiores do marido e passa a observar ali o que ele tem de bom e estimula ele a desenvolver as suas virtudes, não fica ali reclamando pelo caminho. Ela fala assim: ok, você tem defeito? Bom, também tem. Então vamos desenvolver as virtudes que é melhor, né? E assim, gente, ela compreende o amor que ela tem que dedicar ao marido dela, né? Porque assim ela vai estar se fortalecendo na fé. Então, gente, aqueles casais que se amam verdadeiramente, a gente pode perceber, né, Jefferson, que eles acabam desenvolvendo até uma linguagem própria deles, né? Às vezes um olhar já diz muita coisa, um sorriso, né? A maneira de você sorrir para aquela pessoa que você ama já traduz ali um pensamento, né, que você tem. O coração das pessoas que se amam, gente, eles estão muito próximos e eles realmente favorecem essa proximidade de mente e de coração, favorece ali um diálogo mais sereno, né? Com clareza, expondo os seus sentimentos. Mas aqueles casais que as ligações entre eles são realmente de reajuste e que eles não aprendem a cultivar o amor, eles estão, na verdade, cultivando tensões, cultivando ali agressões, gritos. Não é isso que a gente percebe, né? Quem de nós não tem um casal de amigos ou não conhece alguém que é relação extremamente conturbada, um grita com o outro, né? Tem tensão de todo tipo. Por quê? Porque os corações dessas pessoas, gente, estão distantes. Mesmo que próximos fisicamente, por habitarem ali o mesmo teto, os corações estão muito distantes, né? E isso faz com que a relação ali seja povoada de tristeza, de infelicidade.
Enquanto que aquelas relações que são baseadas realmente em afeto verdadeiro, essas pessoas, esse casal, eles caminham diante das dores do mundo de forma mais suave. Eles constroem a felicidade que é possível neste mundo, mesmo diante das dificuldades, né? Os outros, aqueles que não têm afetividade, eles simplesmente agravam as dificuldades pelas quais eles passam, e que são dificuldades naturais da vida. Quando existe um compromisso real, quando o casal abraça aquele compromisso, ele cresce com ele e eles têm a dedicação de um para com o outro, o lar floresce. Floresce de uma maneira que a gente vê a alegria pulsando naquele relacionamento, apesar dos desafios da vida. Por quê? Porque aquele casal faz concessão mútua, não guarda mágoa um do outro, não cultiva sentimento de vingança, de revide. Há fraternidade e companheirismo na relação, né? Eles conseguem compartilhar as alegrias, as dores, os sonhos, as realizações, a admiração recíproca. E isso é a beleza do relacionamento. É isso, gente, que mesmo se nós estivermos vivenciando, e a grande maioria de nós está vivenciando uma relação de reajuste, se a gente tiver boa vontade e esforço para imprimir tudo isso que eu falei aqui, respeito, consideração, caminhar olhando junto para o mesmo objetivo. Quando a gente faz isso, a gente supera as dificuldades do próprio processo de reajuste, né? Então, assim, isso é um exercício de compreensão, gente, individual, é um exercício de doação, de respeito, né, a cada individualidade que está ali naquela relação. Então, você tem que partir para boas inclinações, para você adquirir bons hábitos, como fidelidade, como paciência, principalmente entender que você tem que cumprir o seu dever, por menor que ele seja. No casamento, gente, é preciso cultivar todos os dias amor, carinho, ternura, doação. A relação tem que ser prazerosa e não vai ser o tempo inteiro, mas tem que ser baseada no respeito todo o tempo, porque isso vai amadurecer tanto você quanto o seu companheiro, né? É preciso desenvolver a comunhão espiritual, né? Como é que eu faço isso? Tem umas palavrinhas mágicas, gente. Me desculpa, eu errei. Você tem razão. Me perdoe. Olha, eu fui indelicado, me desculpe. Eu vou mudar a minha conduta. Essas pequenas coisas constroem um casamento melhor, fortalecido, não é? São pequenas coisas no cotidiano que vão fortalecendo a nossa relação, desde que a gente faça a nossa parte, tendo boa vontade e esforço, né? Vamos transformar as nossas relações, gente, em algo melhor, mais bonito. Vamos entender que se a gente está junto de determinado companheiro, é porque a gente tem algo a aprender, a gente tem algo para dar de nós e algo para receber também, né? Vamos compreender que as relações não são meramente físicas, são espirituais. E aí a gente vai viver melhor. Muito bem, Lara, muito bem. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todo mundo que veio aqui assistir o nosso vídeo, nosso programa de hoje. Eu novamente peço desculpa, porque hoje eu moro numa principal rua, nas principais ruas da cidade aqui, então passa muita moto, muito caminhão, muita gente com carro de som, então isso pode, né, sair para vocês aí.
E também aconteceu hoje, nosso obsessor de computador aqui deu a louca aqui, ficou correndo que nem maluco, né? Eu precisava, Perrengues tecnológicos, né, Jefferson? correu aqui todo o texto, eu não conseguia nem ler, tinha que voltar, tinha que apertar botões aqui, né? Mas tudo bem, faz parte, né? Pessoal, gostaria que vocês divulgassem nossos vídeos, tá? Esse vídeo aqui, principalmente. Então é muito importante que você leve esse vídeo para as pessoas, você nos ajude a divulgar, tá? Não é por vaidade, não é por número de likes, por número de views, não é isso. Isso não é importante para nós. É importante que você ajude a gente a divulgar, porque esse espiritismo precisa ser divulgado. No momento de tantos desequilíbrios, tantas problemáticas do mundo, nas regiões, né, que nosso Brasil e todos os continentes, é necessário que a gente leve a boa nova, a gente leve a luz de Jesus na casa das pessoas. Porque a gente levando essa luz, as pessoas vão sentir esperança, vão sentir fé, vão ter mais confiança nas coisas que estão acontecendo com a luz de Jesus, que está sempre no leme. Porque a gente desesperar, a gente ficar aí amargurado, ficar sem fé, sem esperança, porque Jesus está no leme. Então, o casamento, né, também é uma aquisição, é um relacionamento que nós buscamos como experiência de evolução. Então, isso é importante que nós tenhamos isso em mente. Então, nos ajude a levar a boa nova de Jesus, para a gente poder dissipar as trevas que existem no nosso coração e também das pessoas que estão conosco, né, convivendo conosco, que tem algum tipo de relacionamento conosco. Então, isso é muito importante. Isso também é um dever, né, isso também é uma caridade que a gente está praticando, que é levar o conhecimento para as pessoas que estão buscando esse conhecimento. Então, obrigado a todo mundo. Boa noite a todos. Boa noite, Lara. Boa noite, Jefferson. Boa noite a todos que nos acompanharam até aqui. O programa hoje se estendeu um pouquinho, mas é porque esse tema, gente, ele não se esgota aqui. Há muito assunto a tratar e é um tema realmente que é preciso ser falado, né? Para que a gente viva de maneira mais equilibrada as nossas relações. Fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo e até mais. Assim seja. Então, só dando adendo, leia esse livro, leia o capítulo 18, tá? É muito importante você ler, você entender melhor. E eu agradeço a presença de todo mundo. Até mais, até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.